E estamos começando aqui mais um bate-papo e hoje eu tô com a Tanise. Antes da gente começar, eu quero que você se apresente, tá? Para todo mundo aqui. O que você fazia antes da Montink, né? Antes de você conhecer a gente, você continua fazendo, se você tem experiência ou não, ou já teve com e-commerce, ou já teve outro empreendimento. Conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer um pouquinho melhor. Tá bom, então. Primeiro quero agradecer o convite de vocês aqui para conversar um pouquinho. Eu comecei como médica veterinária, me formei em 2017 e desde então até 2023 eu atuei exclusivamente com clínica de pequenos, né? Clínica, cirurgia, creche de cachorro, gato, enfim, mas sempre voltado para pequenos animais. E logo que eu tive meu primeiro empreendimento, né? Como você perguntou se eu já tinha tido algum empreendimento antes, não era voltado ao e-commerce, né? Era um espaço físico, então tinha funcionário, tinha horário para abrir. E logo que eu comecei a desenvolver o meu trabalho, eu acabei engravidando, então já foi um desafio ali também tentar conciliar isso. E daí, ao longo dos anos, eu fui vendo que eu não me encaixava realmente ali, e eu já tinha alguns planos de fazer uma transição de carreira, mas eu não tinha ideia para onde. Eu tinha uma ideia, mas eu não tinha um norte, né? Então, a gente acabou se mudando de Chapecó, né, que era mais extremo oeste, para Florianópolis, que é aqui a capital de Santa Catarina. E quando eu cheguei aqui, eu vi que tudo aquilo que eu tinha pensado não ia dar para fazer mesmo, porque eu tinha pensado em ir para a parte de vendas, na área de veterinária, na parte de promotoria técnica e dar treinamento em clínica para veterinários, mas aí a rotina aqui era muito intensa, né? Era muito trânsito, eu tinha que fazer região, teria que fazer. E eu acabei pensando em ir para o digital, né? Então, como eu estava naquele período onde eu não estava trabalhando, mas também não queria ficar sem fazer nada. Eu comecei a estudar algumas possibilidades e a primeira que eu tinha visto foi o dropshipping, né? Que já era dos produtos que já existem. Só que daí eu pensei, é mais do mesmo, né? Já tinha isso no pet, só que em vez de eu ter um pet shop físico, eu vou ter um pet shop digital. Não era o que eu queria. Aí eu encontrei vocês, né, no YouTube, eu acho que foi, eu estava vendo alguns vídeos, tentando ver para onde é que eu ia seguir, e comecei a estudar ali em novembro de 2023, sobre o Print on Demand. Bacana. E quando você teve esse primeiro contato com a gente, né, o que fez você, assim, vou entrar, assim, qual foi a dor que você tinha que você falou assim, putz, vai resolver o que eu quero fazer mesmo? Então, assim, vou resolver arriscar nesse modelo de negócio. Primeiro, porque não precisava investimento, né? Então, como eu tinha feito um investimento mais alto lá atrás, e acabei abrindo mão no decorrer do período, né? Não era algo que eu tinha planejado no momento, em fazer um investimento alto para começar um novo empreendimento, né? Não tinha essa ideia, então, o não precisar estoque e não precisar comprar, e não precisar enviar, não ter um ponto físico, foi algo que me agradou no início, principalmente também poder fazer a partir de um produto, daí para testar, ver como que seria. Então eu tive ali, sei lá, um momento para testar, para ver se era isso mesmo. E eu já tinha um nicho, né? Eu sabia que seria o público pet e o público veterinário, né? Nossa, na faculdade tinha muita dificuldade de encontrar coisas que fizessem sentido sem ser aquela coisa só mãe de gato, pai de pet. Eu amo meu cachorro, algo tipo muito genérico, né? E a gente nunca encontrava lá. Então, ao longo dos anos, eu escutei o que meus clientes, né, gostavam e, claro, dei uma pesquisada e vi a ideia de compra das pessoas e pensei, eu vou fazer para esse nicho, né? Não vai ser dos 18 ou 50, vai ser para esse público seleto aqui, para tentar conversar mais diretamente com o público. E eu percebi que ali eu conseguia ter todo o conhecimento que eu precisava para o operacional, para eu desenvolver minhas ideias. Uma pergunta, assim que você começou sua loja, né, os seus primeiros passos na plataforma, né, tem que personalizar a loja, estampa, qual foi o seu maior desafio, maior dificuldade?
sabe? Tipo assim, aconteceu alguma coisa que, tipo, não, foi tranquilo? Como que foi essa primeira experiência com a plataforma em si? A experiência com a plataforma, para mim, foi bem tranquila. Eu achei ela bem intuitiva. Logo que eu comecei, eu não tinha experiência nenhuma com design, né? Eu fazia algumas coisas particulares dentro do Canva mesmo, mas eu vi que tinha tudo ali no YouTube, assim, tudo que eu precisava, eu já conseguia desenvolver ali. Não sei, não tive, assim, uma grande dificuldade, não entendo como uma dificuldade, mas os mockups, assim, no início, assim, para tentar ver como que eu ia fazer, como que ia ficar, se eu ia fazer um mockup com pessoas, se eu ia fazer... Era mais até achar o estilo mesmo que eu queria colocar, tanto que como começou, já não tá mais, já mudei tudo, mas acho que o importante foi começar mesmo, né, e ter o apoio de vocês ali no YouTube. Tudo que eu aprendi foi antes, praticamente tudo antes da mentoria, então foi tudo pelo YouTube, e isso me deu bastante segurança para arriscar também. A gente coloca muito conteúdo no YouTube, né, falando sobre como montar loja, tipo assim, tem várias lives em várias lojas diferentes ao vivo, e às vezes as pessoas não entram para consultar, né, tipo, para pesquisar, que nem você fez. Você estudou nosso YouTube antes, tipo assim, todo o conteúdo, toda a base para você montar uma loja tá lá, de graça, disponível, e as pessoas entram e ficam batendo cabeça, né, então, assim, eu acho que é muito importante, né, você que tá assistindo, às vezes tá pensando em entrar na Montim, que hoje, vai no YouTube, cara, tem tudo lá. Desde branding, tráfego pago, orgânico, tem tudo mastigado lá, sabe? Então, assim, é muito interessante você falar isso, que geralmente a gente não escuta isso, tá? Dos lojistas. Eu estudei antes, quando eu já sabia fazer, assim, é difícil ouvir isso, então, assim, isso é legal. Como que tá a tua loja hoje? O que você faz que você acha que dá resultado em marketing, campanha, tráfego? O que você faz hoje na sua loja que você acha que está fazendo algum resultado para você? Eu não fiz nenhuma campanha ainda direto pelo Facebook, né? Tudo que eu usei ali foi exclusivamente pelo tour ali. E eu fui testando sempre nos stories e pedindo para as pessoas me dar feedback, assim, mas eu sempre testava os stories, assim, mas sem compromisso, assim, sem ser uma coisa, tipo assim, pedir para o pessoal comentar. Eu meio que largava lá, assim, de um jeito mais sutil, e eu via o que as pessoas curtiam mais e comecei a fazer mais daquilo. E divulgar menos o que menos saía. Então eu comecei a perceber ali o que mais as pessoas gostavam. E aí, quando eu vi que uma determinada estampa ali tinha mais saída, eu turbinei ali e tive em janeiro o meu maior faturamento até agora. E fevereiro, no dia 10, eu já tinha tido mais do que em janeiro. Só que agora aconteceu um probleminha que eu tive que dar uma pausa ali para refazer algumas coisas, mas eu estava já acostumada a receber notificação ali todo dia de vendas e é sempre uma emoção. Isso é bom, né? E pensar, deu certo, consegui. Isso é muito bom. Se você tivesse que pegar um marco da loja hoje, por exemplo, pode ser tipo assim, uma venda que você falou, putz, essa foi a melhor venda que eu já tive, ou foi um comentário que você recebeu, ou algum feedback de cliente que recebeu o produto, ou alguém que, sei lá, muito importante, comprou um produto seu e postou. De tudo da sua loja, qual foi o que mais te marcou? Assim? Ai, teve várias coisas, assim, na verdade, que me marcaram, assim, ao longo da loja, mas em janeiro ali eu fiz a minha maior venda para uma única pessoa, né? Então, aquele dia que eu entrei, que eu vi, tipo assim, que eu entrei e vendia, inclusive, alguns produtos que eu nem lembrava mais que eu tinha lá na loja, que eu tinha feito no início. Eu pensei, legal, né? Mas nem tanto, mas vou deixar ali mais para trás. Eu abri e tinha várias coisas, eu pensei, não, dá para deixar algumas coisas ali, dá para atender vários gostos, mas eu acho que foi essa venda de vários produtos para uma mesma pessoa, acho que foram 6 produtos para a mesma pessoa, numa vez só. E o feedbacks, assim, tá sendo todo dia, então tá sendo bem legal essa... A minha experiência, vou partilhando a minha também, a entrevista com você, mas eu vou falar da minha também. Quando teve um show no The Town, e a Globo mostrou à frente ao palco, assim, o pessoal, sabe, tipo, levantando bandeira, assim, tinham 3 pessoas vestindo camisetas da minha loja. Isso pra mim foi, tipo assim, o ápice, tipo assim, caraca, eu que desenhei aquela estampa ali, sabe? Passando na TV, assim, em rede nacional. Foi muito bom, assim, foi bem legal. Sim. E eu tava lá em Bariloche quando isso aconteceu, vendo pela TV. Eu imagino. Coisas que a loja ali proporciona pra gente, né? Sempre experiências, enquanto você tá lá, tá vendendo aqui. Você faz parte de escalada, né? E nesse tempo que você conseguiu fazer parte de escalada, que você faz parte de escalada, como que foi esse desenvolvimento, né? Não só com os mentores, mas da comunidade em si, do networking, dos insights.
O que fez de diferença para você estar na mentoria? Para mim, participar da mentoria foi é como se eu pudesse ter cortado um caminho, assim, porque algumas dúvidas que eu, às vezes, pensava lá, estava pensando no banho, de repente eu entrava lá, né? Normalmente eu não consigo participar da mentoria online, esse ano eu vou conseguir me organizar melhor, mas por questões de logística aqui, eu acabo vendo depois, né, dentro da plataforma. Mas algumas dúvidas que eu tinha, o pessoal pedia e mandava link, mandava nome de ferramenta. Isso aí, para mim, foi o que facilitou muito também. Perdia muito tempo na questão de fazer mockups. Agora, pelo aplicativo do celular que vocês indicaram na mentoria e no próprio Instagram ali, acelerou muito. Eu consigo fazer, já redimensionar a foto pro site, pro Reels, pro tamanho dos stories, tudo a mesma foto ali, eu só vou redimensionando e salvando, então isso acelera bastante também. Participar da mentoria, eu acredito que sana todas as dúvidas que no decorrer do caminho vão surgindo. Então, e também ver pessoas que começaram antes, pessoas que começaram depois, elas meio que te incentivam ali para não desistir. Muita diferença para eu não desistir, realmente, porque no início você não sai já faturando muito, e vendendo muito e com muitos seguidores, então às vezes isso, se você não tiver um pouco mais preparado e ter alguém para até te apoiar junto contigo nesse caminho, né, ficar um pouco mais pesado, e isso também facilitou bastante. Uma pergunta mais pessoal agora. O que a loja proporcionou de mudança na sua vida, assim? Não só, agora eu tenho uma loja e antes eu não tinha, não, tipo assim, mas porque assim, que às vezes muda um pouco na sua vida, no seu dia a dia, pessoas que você passa a conhecer. Qual foi essa transformação? De antes eu não tinha loja, agora eu tenho uma loja. O que isso mudou na sua vida, na sua rotina? Eu estava numa fase da minha vida que eu pensava que eu era uma pessoa estranha, né? Porque eu não criava mais muitos amigos e não tinha mais grupos, assim. E a gente começa a achar que o problema normalmente pode ser nós, né? Só que eu só não tinha achado as pessoas certas para conversar. Então, que tivessem os mesmos objetivos, talvez as pessoas com quem eu convivia antes ficaram para trás, e eu gostaria de ter esse crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Então, trocar de grupos, assim, mesmo que no online, fez muita diferença para mim, para ver que eu não precisava manter aquilo que eu já tinha passado lá atrás, né? Não precisava manter sempre aquela falta de permissão, de achar que não posso mais, que eu não consigo mais, que eu não posso tal coisa, que isso não é para mim. Eu tinha essa mentalidade lá atrás, né? E, tipo, fazer parte disso e conhecer essas novas pessoas mudou completamente, assim, a minha forma de ver as possibilidades que eu posso seguir fazendo de maneira, claro, do jeito que eu acho certo, né? Mas conhecer as pessoas no meio do caminho, assim, mudou completamente, assim, as pessoas que chegaram até mim e a maneira como eu me enxergo também agora, como, perder um pouco da vergonha, né? De falar, de postar, de colocar algumas coisas, assim, colocar um pouco de você ali, né? Então, eu tive também ali na loja, tive uma das minhas postagens que no orgânico me gerou mais directs até hoje, e não era sobre produtos, era sobre adesivos. Então, aquela única postagem que eu coloquei um pouco mais do que eu acho, do que eu penso, do que eu vivo, do que eu acredito, trouxeram muitas pessoas para falarem comigo de outras coisas, e depois elas se tornaram meus clientes da loja, compraram produtos meus. Essa transformação realmente é doida, né? Porque quando eu comecei com esse negócio de loja medieval e etc., eu só fazia parte de um grupo pequeno de pessoas que atiravam um arco e flecha, que eram amigos próximos, na minha cidadezinha, e hoje eu estou num ecossistema gigante medieval, né? E tudo graças, impulsionado às lojas, né? Vai ter que criar conteúdo, estar perto do pessoal, entender mais, estudar mais o nicho. Então você se obriga a estudar, né? Fazer conexões para você ir expandindo ideias e ações, assim. Então, realmente, se você for ver esse lado, a transformação é gigante de ambiente. Assim. Pessoa antes e uma depois, com certeza. Como você enxerga o futuro da sua loja daqui a 5 anos, da sua marca? Eu já enxerguei vendendo para grandes pessoas do meu nicho, participando de palestras, vindo em palco, participando de podcast, fazendo alguma mentoria individual para mães, talvez, para trabalhar em casa, deixar alguma coisa no perpétuo, dentro da própria loja, não sei, tem muita coisa ainda que eu espero poder conquistar, mas eu vejo um crescimento bem grande. Eu tenho bastante confiança nisso. E uma mensagem que você deixaria para quem hoje está pensando, né, em empreender online, está conhecendo um montinho, está em dúvida? Que mensagem daria para essa pessoa que está nessa dúvida inicial?
Se eu pudesse dar uma mensagem para qualquer pessoa, inclusive uma mensagem que eu daria para mim mesmo, né, que a gente vê agora, com certeza acreditar aquilo que você acredita. Se você acredita é porque tem alguma coisa dentro de você que já é. Se você acredita é porque de alguma forma dentro da tua cabeça já aconteceu, já é. Não desistir, continuar. Primeiro começar, continuar, depois você vai melhorando no caminho. Mas se você pensa, é porque em algum lugar ali já aconteceu. Você pode desenvolver dia após dia isso, então com certeza a mensagem que eu daria é para confiar em você, não parar e estar sempre buscando conhecimento, que o conhecimento transforma muito também nosso dia a dia aí na loja, nas mentorias e tudo mais. Então começar, continuar, não parar e lapidar isso todo dia. E agora vai uma difícil para você, tá? Se você for pegar todo o tempo que você tem a sua loja e tivesse que resumir ela em uma palavra ou um único sentimento, qual palavra seria? Redescoberta. Bom, Tanise, é isso. Foi um bate-papo. Gostaria de agradecer sua presença aqui mais uma vez com a gente, né? Vou te ver no Let's Print. Você vai estar lá com a gente no evento? Como? Eu quero ir. Olha só, eu peguei para te mostrar aqui, ó. Ai, eu não sei se vai dar para ver, mas é você ali, ó. Eu na tela. Ali. Bom demais. E eu tirei um print porque eu quero fazer uma publicação. Isso foi em 12 de dezembro de 2023. E foi agora, esse ano, que eu comecei a ter meus melhores resultados. Então, é isso por isso que eu digo para continuar e não parar. Ter a fé que vai dar tudo certo. É isso aí. Tira um print nosso aqui, ó. Faz um sinalzinho, tira um print nosso também. Faz uma montagem. Aí, ó. Agora dá para fazer o antes e o depois. É isso aí, tá vendo? Bom demais, Tanise. Muito obrigado. E você que assistiu aqui nesse bate-papo com a Tanise, tá? Gostou? Mande perguntas, né? Entre em contato com a loja dela. Tanise, já deixar seus contatos, né, na descrição do vídeo, mas fala aí. Faz um merchan na sua loja para o pessoal poder acessar e conhecer você também. Então, tá, se você tem um cachorro, um gato e ainda não conhece a minha loja, você tá perdendo aí a oportunidade de se conectar com eles de uma forma diferente. Então, entra lá, @falandoanimalês, que lá a gente posta produtos novos todos os dias, memes e conversa, dá dicas de podcast, a receitas, então vai ter de tudo um pouco e é uma maneira de você se conectar aí de uma outra forma. Então, eu te espero lá. É isso aí. Bom demais, gente. Muito obrigado. Até o próximo bate-papo. Muito obrigado, Tanise. E o nosso famoso Let's Print. A gente fica por aqui.